Hoje a gente vai falar sobre escolha de modelo animal. No complexo biotério da UFPR, a gente tem diferentes linhagens animais que nós fornecemos. Ratos Wistar, camundongos suís, camundongos C57, camundongos Balbicê. As linhagens Wistar e Suís são linhagens que a gente chama de outbreds. Os acasalamentos são feitos com pares de animais com baixa consanguinidade, então tem pouco parentesco entre os casais. Isso leva a ter uma maior variabilidade genética. E o que são as linhagens inbred? Como, por exemplo, os C57 e Balbicê. Irmãos são acasalados com as irmãs por pelo menos 20 gerações. A partir de 150 gerações, a gente diz que eles passam a ser isogênicos, que o material genético é praticamente idêntico entre qualquer um dos indivíduos. Isso levaria, em teoria, a uma menor variabilidade individual. Será mesmo que isso acontece? Será que isso seria bom ou ruim? As linhagens inbred elas podem apresentar fenótipos específicos de interesse para a sua pesquisa. Então, alterações em resposta imune, maior sensibilidade ao estresse, alta preferência por etanol, alto ou baixo comportamento tipo ansioso, alta pressão arterial. A gente tem linhagens específicas com esses fenótipos específicos que podem ser de interesse. Quanto à variabilidade individual, já foi avaliado se as linhagens inbred elas seriam uma linhagem com maior ou menor variabilidade. A gente esperaria que ela tivesse menor. Olhando aqui o coeficiente de variação, que é a média dividido pelo desvio padrão, que dá uma ideia da variação, a gente vê comparando inbreds com outbreds que tanto para mensurações comportamentais quanto para não comportamentais, a gente não tem variação do coeficiente de variação. Então, as linhagens inbred isogênicas, apesar de cada indivíduo ter praticamente o mesmo material genético, a variabilidade interindividual entre indivíduos dessa mesma linhagem é a mesma do que uma linhagem com uma maior diversidade genética. Tá, mas qual que eu devo usar? Então, uma primeira pergunta seria se eu devo usar inbred ou outbred. Uma teria maior variabilidade genética. Isso pode ser bom para gerar uma amostra mais representativa, mas a gente vê que a variabilidade fenotípica não é nem maior nem menor. Então a gente fica na dúvida aí nesse sentido. Se tiver um fenótipo que te interessa em uma linhagem específica, segue para essa linhagem. Na prática, não existe uma melhor linhagem ou espécie definitiva, mas é, claro, um aspecto ético buscar a melhor linhagem para melhor entender a especificidade da sua pesquisa. Então, quem responde isso é você, junto com o seu orientador. Eu vou passar aqui alguns princípios bem gerais que podem ter alguma utilidade, pode dar alguma luz para você. E o que é normal de cada linhagem? Digamos aqui, esse é um experimento que eu acho fantástico. Eles analisaram o campo aberto. É simplesmente uma arena em que o animal anda. Testaram várias linhagens diferentes, que são essas que estão aqui na vertical, em 3 universidades diferentes do Canadá. Viram a atividade no campo aberto, basal, e o quanto que essa atividade aumentou depois dos animais receberem cocaína. O que a gente consegue ver aqui, olha, essa primeira linhagem parece que ela anda um pouquinho menos que essa, mas são as mesmas linhagens aqui fornecidas pelo mesmo fornecedor, pelo mesmo criador de animais, e os animais estavam recebendo a mesma ração. A única coisa que variava era a universidade que eles estavam e quem colocou os animais nos testes. Então aqui a gente vê, por exemplo, que em Albany, esses animais aqui, dessa linhagem 129, que é usada muito frequentemente para fazer animais transgênicos, então os transgênicos começam aqui nas 129 e depois são cruzados com animais C57, esse é o mais comum.
eles estão andando menos do que em Edmonton e em Portland. Por que será? É a mesma linhagem. E olha aqui esse AJ. Em Portland, está andando menos, respondendo menos a cocaína, porque ele passou a andar, o quanto a mais que ele passou a andar. Ele passou a andar pouquíssimo a mais, ele não respondeu a cocaína em comparação com a mesma linhagem em outros locais. O que eu quero trazer com isso? Às vezes a gente culpa a falha de um experimento e não vê o efeito esperado aos animais. Mas o que tem nos animais que de fato levou a essa falha? Esse é um efeito que a gente vê aqui de animais da mesma linhagem se comportando diferente em vários locais do mundo, na verdade. Isso não é exclusivo de locais com menos recursos, como muitas vezes a gente acaba sendo. Isso é algo que acontece e a gente não tem muitas explicações do porquê acontece. O importante é que a gente tenha modelos que sejam bastante robustos e generalizáveis. Tem um outro fator que envolve uma diferença genética, mas é da mesma linhagem. É um cromossomo inteiro de diferença, que é o sexo. E tradicionalmente as fêmeas são pouco utilizadas em pesquisa pré-clínica, ou pesquisa não clínica, se preferirem. O NIH ele recomenda a inclusão de fêmeas nos estudos, a não ser que você tenha uma justificativa muito forte para isso. Por exemplo, vou estudar testículos, aí evidentemente você vai estudar machos, vou estudar útero, evidentemente fêmeas. Mas a não ser que você tenha uma justificativa, o recomendado é que você estude machos e fêmeas. Para ver diferenças entre sexos? Não. Isso pode ser um desfecho secundário, uma comparação entre machos e fêmeas. Mas aqui é simplesmente para você ter uma amostra mais representativa. Por que as pessoas não gostam de utilizar fêmeas? Porque a variação hormonal, o ciclo, digamos, menstrual das roedoras é muito curto em comparação com o humano, que dura aproximadamente 28 dias na média. O ciclo estral das fêmeas acontece entre 4 e 5 dias, então a cada 4 ou 5 dias vai ter um pico e um vale de secreção hormonal que pode influenciar a variável que você está mensurando. Pode, você nem sabe se vai influenciar. E se a gente quer transpor resultados de roedores para humanos, mulheres têm ciclo menstrual. Faz sentido que a gente estude um animal que vai ter um ciclo estral também. Uma questão que é envolvida com não utilização de fêmeas é que por causa desse ciclo estral, em que, será que eu tenho que avaliar esse ciclo estral para ver em qual fase do ciclo que esse animal está? Eu estou numa fase que tem pico de estradiol ou tem um vale de secreção, tem mais progesterona, o que está acontecendo? Se eu dividir entre as diferentes fases do ciclo, a gente vai ter pelo menos a formação aqui de 4, às vezes dá para reduzir para 3 grupos, forçando a barra 2, mas são pelo menos 3 grupos aí no mínimo de separação. Isso faria o seu N reduzir de 12 animais por grupo para 4 animais por grupo. Isso ficaria muito pequeno, né? A gente tem uma divisão de N muito grande e as pessoas preferem não fazer isso. E mensurar a fase do ciclo estral é algo que é estressante para os animais. Então, você está introduzindo um fator de estresse na sua análise, o que pode não ser muito bom. Ao não analisar, você não sabe em que fase do ciclo que você está testando e isso levaria a uma maior variabilidade das fêmeas em comparação com os machos. Isso é o que a gente acha, mas o que talvez seja diferente. Tem dados já mostrando que, na verdade, quem apresenta maior variabilidade, de novo, nosso coeficiente de variação, são os machos e não as fêmeas, tanto em questões metabólicas, hormonais e morfológicas. Talvez os machos apresentem maior variabilidade individual do que as fêmeas por possível influência da hierarquia nas gaiolas. Então, os machos estabelecem maior hierarquia entre o alfa ali na gaiola e os outros, e isso faria com que tivesse uma maior variabilidade entre eles. Então, se a desculpa for por variabilidade,
Então, talvez a resposta seja utilizar fêmeas ao invés de machos. E agora, como que a gente escolhe entre ratos ou camundongos? Como coordenador do biotério, especialmente o coordenador não técnico do biotério, uma função mais gestora, então que envolve orçamento e recursos, eu não posso deixar de pensar no preço. Então, se para o seu modelo não faz diferença ratos ou camundongos, eu recomendo que você utilize camundongos. Por quê? Olha aqui o preço para venda pela UFPR para instituições externas. Ratos custam R$ 90 cada rato e camundongos R$ 40. A manutenção semanal, contando só ração e maravalha, ratos R$ 4,75 por semana por rato e camundongos R$ 1,11. Então, camundongos são muito mais baratos. Camundongos ocupam menos espaço, o que é ótimo. Se falta espaço no biotério, tendo mais gente usando camundongos, a gente consegue usar melhor o espaço. Camundongos gastam menos drogas. Por exemplo, quando você administra o zero peso numa seringa, então se um rato de 300 gramas você administra 0,3 ml, num camundongo de 30 gramas você vai administrar 0,3 ml também. É o mesmo volume, mas a solução vai estar diluída 10 vezes. Porque um rato é aproximadamente 10 vezes mais pesado que um camundongo. Diluir 10 vezes algo que é muito barato não faz lá muito efeito, né? Mas quando você está pensando em algo que você compra 1 miligrama, 5 miligramas por R$ 2.000, R$ 3.000 e você está aplicando de maneira sistêmica, dando 10 miligramas por quilograma, isso faz diferença no final das contas. Isso pode ser o que torna um experimento possível de um experimento impossível. Os camundongos também são mais utilizados na literatura, por alguns motivos. Talvez seja a questão do custo, talvez seja a maior disponibilidade de animais transgênicos, talvez seja a maior compatibilidade também com a literatura. Como assim? Tem mais transgênicos, pessoas começam a usar mais camundongos. Eu não uso transgênicos, mas eu quero comparar meus resultados com os dados de pessoas que usam transgênicos. Então eu vou usar camundongos para ter dados mais comparáveis com o que outras pessoas estão fazendo também. Aqui a gente tem o número de publicações envolvendo ratos ao longo dos anos. A gente vê um platô, declínio na última década, enquanto o uso de camundongos está explodindo. Então, por melhor comparabilidade com a literatura, também recomendo camundongos. Agora tem vantagens para ratos também. Ratos se habituam mais com o experimentador. Então, o procedimento de handling, de você ficar mexendo com eles, faz com que os ratos fiquem mais dóceis e menos estressados na hora do experimento. Não confundam handling com você fazer a manutenção dos animais trocando a gaiola da suja para limpa. Só fazer isso não é suficiente para deixar ele de fato mais dócil. O handling ele envolve alguns minutos de contato um pouco mais intenso, mais próximo com o animal. Você realmente mexe, põe no braço, fecha, ele faz um cerquinho com o seu braço, deixa ele explorar. Isso leva um certo tempo. Mas funciona. Os ratos ficam mais dóceis e menos estressados. Os ratos são menos propensos à agressividade entre si. Não é recomendado você pegar um rato de uma gaiola e misturar com um outro grupo que está numa outra gaiola. Com fêmeas ratas você consegue fazer isso, com ratos machos às vezes dá para fazer isso, mas não é recomendado. Com camundongos você absolutamente não pode pensar em fazer isso, porque os animais vão brigar violentamente, vão se machucar. É impensável fazer isso. Então, camundongos são mais agressivos entre si. E aí, se o seu experimento requer isolamento, melhor já fazer com camundongos do que com ratos, porque já que camundongos costumam brigar mesmo, isola eles e já resolve o problema da agressividade. Ratos vão ser mais afetados pelo isolamento. Mas esse é um ponto importante, que os ratos brigam menos entre si.
Ratos também são maiores. É mais fácil fazer cirurgias de alta precisão, como uma constrição de um nervo, como você injetar uma substância, colocar uma cânula em uma área específica. Você quer ir lá na amígdala central, no core do núcleo accumbens, você quer uma área muito específica. Em ratos vai ser mais fácil de acertar do que em camundongos. E seja rato, camundongo, peixe, os modelos animais devem apresentar validades. Então, por exemplo, a gente tem a validade de face, que é uma similaridade externa. Se a gente pensa um animal que deixou de apresentar a resposta de prazer, ele deixou de consumir uma solução doce. Tinha água com açúcar. Ele gosta muito da água com açúcar, mas ele parou de tomar essa água com açúcar e não diferencia mais as garrafas. Isso remete ao sintoma de anedonia, perda do prazer, da depressão. Então essa seria a validade de face, porque o comportamento reflete ao que é visto no humano. A validade preditiva é responder aos mesmos fatores, a mesma intervenção. O que você faz que leva a um efeito nas pessoas também deveria levar a um efeito no modelo animal. Se um tratamento crônico com antidepressivos restaura essa preferência por sacarose, isso é uma validade preditiva farmacológica, especialmente se ela acontece de maneira crônica, mas de maneira aguda ela não funciona. E a validade de construto é que diz sobre o modelo medir ou induzir aquilo que ele se propõe a medir ou induzir. Então, se você está usando um modelo de depressão, ele de fato modela a depressão? A gente não tem como responder essa pergunta, na verdade. Então, na prática, o que a gente usa como validade de construto é quando o modelo animal tem, em termos biológicos, semelhanças com o que acontece com as pessoas. Tem as mesmas alterações de marcadores moleculares, ou um bom número delas, então isso leva a uma similaridade biológica. O modelo que você está usando, você está induzindo com um fator que é um fator de risco para seres humanos, você está induzindo diabetes tipo 2 em um modelo animal, expondo ele a uma dieta rica em açúcar, isso teria uma relação com um fator de risco para pessoas. Então, isso daria uma boa validade de construto, uma validade essa que poderia ser chamada de validade etiológica, mas quando a gente combina tudo isso, mais a validade preditiva de face, a gente junta em algo que acaba virando a validade de construto. Então é importante você usar um modelo que seja um bom modelo. E com isso, era só isso que eu tinha para falar para vocês sobre escolha de modelos animais. É algo que depende muito da sua pesquisa em particular e também é algo que depende do que tem disponível para utilizar. Agora, o que tem disponível não significa que você vai fazer uma pesquisa mal feita. Você vai adequar a sua pesquisa para utilizar o melhor modelo disponível com a espécie e linhagem que existe disponível para você usar. Esse é o ponto importante. Então, talvez o melhor modelo possível do mundo fosse um que não está disponível, mas talvez com um outro modelo, usando uma outra linhagem, você consegue também um bom resultado e você vai escolher o melhor modelo possível para aquela linhagem que está disponível. E é só isso. Tchau, gente.